Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo estejam com você. É com muita satisfação que nesse dia eu faço o lançamento da coleção Conversão, lançado pela Angular Editora. Eu lembro-me de bons autores que me ajudaram a crescer na fé em Jesus Cristo. E um deles foi Stanley Jones. Fui muito abençoada pela leitura dos seus testemunhos nos livros O Caminho, Jesus Senhor, Conversão. E esse lançamento que estamos fazendo, uma série de livros com estudos e reflexões da obra Conversão de Stanley Jones. Em cada volume da coleção, apresento uma reflexão de comentaristas brasileiras sobre Stanley Jones. Muitas pessoas como eu teve sua vida impactada pelo testemunho desse missionário, desse evangelista, desse teólogo, desse escritor que atuou na Índia. E seu legado contribuiu e contribui para a evangelização e literatura através da Fundação Stanley Jones. Então é com muito prazer que a gente faz esse lançamento. E eu vou ler aqui um trecho de um texto que Stanley Jones escreveu que impactou muito a minha vida e que ainda me impacta. Chama-se Volte sua atenção para Jesus. Só há um único lugar onde fixar sua atenção, em Jesus Cristo. Você tem uma e apenas uma pessoa totalmente confiável, Jesus Cristo. Tudo mais o decepcionará. Ele nunca o faz, nunca o fez, nunca fará. Volte sua atenção para Jesus Cristo. Amém. Conheça a coleção Conversão, uma série de 8 livros que trazem reflexões da obra de Stanley Jones. O primeiro fascículo, Luzes para Caminhar com Cristo, conta com os comentários e a interpretação do bispo emérito da Igreja Metodista no Brasil, Paulo Lockman. Já o segundo fascículo, Encontro com o Eu e com o Amor Próprio, é comentado pelo bispo emérito da Igreja Metodista, Nelson Luiz Campos Leite, e por Ângela Maria Pierangeli, psicóloga e professora metodista. As obras lançadas em formato simultâneo trazem ainda a apresentação e prefácio do bispo Adriel de Souza Maia, Elisiário Alves dos Santos, Rosane Oliveira e Odilon Massolar Chaves. Acesse o site angulareditora.com.br para adquirir o material e se inscreva para ser uma das primeiras pessoas notificadas a cada novo lançamento da coleção. Olá, saúdos de Nashville, Tennessee. Participo do Ministério da Igreja Metodista Unida através do Ministério de Discipulado, programa PET 1. Também trabalho por tempo parcial como intérprete na missão O Encontro com Cristo, na América Latina e Caribe. Estou muito feliz por fazer parte do Conselho Internacional Cristão Unido Ashram e participar deste maravilhoso lançamento dos 14 livretos a partir do livro Conversão de Stanley Jones. Quero dizer a você que Stanley Jones foi uma incrível e grande influência em minha vida pessoal. Quando eu estava em uma igreja na Argentina, como missionário da Junta Geral de Ministérios Globais, servindo ali por 9 anos, encontrei livros escritos por Stanley Jones, que estavam na biblioteca da igreja que eu servia. Essa igreja tinha sido a congregação de língua inglesa, mas ao longo dos anos foi mudando para a congregação de língua espanhola. Eu tive a chance de ver na biblioteca da igreja uma série de livros escritos por Stanley Jones, publicado nos anos 1920, 30, 40 e outros. Um dos livros que eu li foi o primeiro que ele escreveu em 1925, que chamava-se O Cristo do Caminho Indiano. Esse livro vendeu mais de 1 milhão de cópias e me impactou de tal forma quando li, na década de 80, que eu disse a mim mesmo:
esse livro poderia ter sido escrito hoje. Ele é tão relevante para as nossas necessidades e para os nossos tempos. É como se Stanley Jones transcendesse a época que ele viveu. Também li outros livros de Stanley Jones, como O Caminho, Cristo na Mesa Redonda e O Reino de Deus é Realismo, e muitos de seus livros devocionais, incluindo Vida Vitoriosa, que foi publicado em 1937. Outro livro que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Sua vida como missionário, como evangelista, seus ministérios e sua missão influenciaram muitas pessoas ao redor do mundo. Um dos grandes legados de Stanley Jones é o Ashram. É disso que se trata as organizações internacionais, United Christian Ashram, que tentam levar o conceito de retiro espiritual, dando às pessoas uma experiência do reino de Deus em miniatura por um fim de semana ou mais, para que as pessoas possam experimentar o Cristo do Novo Testamento por um período, experimentando o amor através da comunhão em comunidade. Sou muito grato por todos no Brasil que têm trabalhado arduamente para lançar a série, a coleção de capítulos do livro, coleção de Stanley Jones. E estou ansioso para estar pessoalmente com vocês, enquanto continuam a desenvolver outro legado de Stanley Jones, os retiros Ashram. Estamos organizando 2 ashrams nas cidades de Rosário e Córdoba, na Argentina. E esperamos que uma pequena delegação de 3 a 5 pessoas do Brasil possam participar, para ter uma experiência com o ashram e, ao saber como é, possam levar esse legado de Stanley Jones de volta ao Brasil, espalhando as boas novas de Jesus Cristo por meio do pensamento e das experiências que Stanley Jones deixou para nós. Eu os deixo com muitas bênçãos de Deus por todos os seus esforços. Muito obrigado. Eu sou Anne Matthews Yunis, neta de E. Stanley Jones. Sou muito grata à Igreja Metodista do Brasil e ao Bispo Adriel de Souza Maia e Bispo Nelson Leite, que estão por detrás deste esforço em atualizar e publicar em livretos o livro traduzido ao português do meu avô, Conversão. Que presente a Igreja Metodista do Brasil está oferecendo ao povo de fala portuguesa ao redor do mundo com essa nova edição do livro Conversão. E lógico, meus sinceros agradecimentos também à Casa Publicadora da Igreja Metodista Unida, Paul Franklin, que concedeu os direitos aos brasileiros da Igreja Metodista para publicar este livro tão importante. Meu avô esteve presente em minha vida, mas foi nos meus 20 e poucos anos que viajei alguns meses com ele pela Índia e África. Durante aquela viagem, pude ver pela primeira vez o poder evangelístico do meu avô. Vou compartilhar com vocês algumas palavras sobre o ministério dele antes de falar sobre como ele se converteu, o que poderá inspirá-los. Stanley Jones foi descrito por um ilustre bispo como o maior missionário desde o apóstolo Paulo. Jones passou 70 anos no ministério de Jesus Cristo, inicialmente na Índia, mas depois viajou ao redor do mundo, incluindo várias visitas ao Brasil. Meu avô costumava viajar 50 semanas por ano, muitas vezes falando de 2 a 6 vezes por dia. Jones tem muitos dons como evangelista, apóstolo, missionário, autor de 27 livros, fundador do movimento cristão Ashrams, líder ecumênico e porta-voz pela paz, racismo e justiça social. Por 2 vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz.
Foi amigo de Mahatma Gandhi e inspiração para Martin Luther King Jr. E o mais importante, foi uma testemunha constante de Jesus Cristo. Jones, por meio de Jesus, causou uma impactante transformação na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que o ouviram falar ou leram seus livros. Retornemos à conversão. Para Stanley Jones, conversão é o elemento central da vida cristã. Frequentemente, ele pregava sobre um versículo do Evangelho de João. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O que Jesus quis dizer com esse versículo? Jones acreditava que Jesus dividiu a humanidade entre nascido de novo ou não. A questão da conversão é a conexão entre a teologia de Jones e a sua vida conforme as Escrituras eram para Jesus. Jones investiu no tema conversão. De fato, a necessidade de conversão está implícito em todos os seus escritos, sermões e conversas. Jones comenta que a exigência para a conversão não está apenas escrita no texto das Escrituras, mas impresso no nosso ser e nos nossos relacionamentos. É a conversão que aborda a condição humana do inimigo e contribui para a cura do psiquismo humano. A conversão, de acordo com Jones, leva diretamente à saúde e santidade. Ele descreve sua própria conversão da seguinte maneira. Eu mal tinha me ajoelhado no altar para orar, quando o céu irrompeu em meu espírito. Fui envolvido pela segurança, pela aceitação e pela reconciliação. Eu pertenço a Jesus. Meu distanciamento e meu sentimento de órfão se foram. Eu estava reconciliado. Tudo o que eu queria, reconciliação com Deus, comigo, com a humanidade, com a natureza, com a própria vida, aconteceu. A alienação realmente se foi. O universo abriu o braço e me acolheu. Senti vontade de abrir meus braços e abraçar o mundo, partilhando com todos tudo o que aconteceu comigo. Meu avô fez exatamente isso. Jones percebeu que a conversão traz liberdade, liberdade do passado, do presente e liberdade para crescer e o futuro. As pessoas comuns tornam-se extraordinárias à medida que são transformadas em uma nova pessoa por meio de Jesus Cristo. Essa transformação é certamente necessária hoje, talvez mais desesperadamente do que nunca. E é por isso que o livro de Jones, Conversão, é tão relevante para este momento particular da história. Para Jones, a conversão foi o pivô em que tudo girou em sua vida, pois ele encontrou Jesus por meio da conversão. Quem não quer isso? Agora você tem essa oportunidade ao adquirir este livro transformador de vida, Conversão. Para encerrar, quero que você saiba que a Fundação E. Stanley Jones é um recurso para você explorar se você deseja aprender mais sobre Stanley Jones, que abençoou milhões de pessoas ao redor do mundo com sua pregação, ensino e prolífica obra escrita proclamando que Jesus é o Senhor. Certamente Jesus é o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome da United Christian Ashland International Ministries, eu os saúdo no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma honra participar desse importante e oportuno lançamento do livro Conversão de Stanley Jones, traduzido em português em forma de livretos. Meu nome é Reverendo Matthew Hanson, diretor associado dos Ministérios Internacionais, United Christian Ashland. Agradeço Bispo Adriel de Souza Maia e o Bispo Nelson Leite por sua paixão em ver a vida das pessoas e suas comunidades transformadas. Esse projeto é a resposta deles a uma paixão que Deus colocou em suas vidas para ver pessoas transformadas que inspiram uma nova vida. Há uma grande necessidade de conversão em nossos dias. Há pessoas que nos cercam que estão quebradas, divididas e mortas espiritualmente. Por isso, somos chamados a proclamar com autoridade e poder a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. O irmão Stanley, como Stanley Jones era comumente chamado, destacou em seu livro Conversão 3 passos. Primeiro, seja convertido.
Isso é descobrir uma nova direção. Segundo, torna-se como uma criança. Isso é ter um novo espírito. E terceiro, é entrar no reino de Deus. Isso é ter um novo espírito de vida. Esses 3 passos são a essência da conversão. O irmão Stanley Jones foi um teólogo prático, indo além da palavra escrita, até que a palavra se tornou carne. O Christian Ashram começou em 1930 em Santal, na Índia. Esse ministério é um retiro espiritual convidando as pessoas para um momento de meditação, comunhão e disciplina. Ashram é uma palavra sânscrita. A significa caminho de. Shan significa trabalho. O ashram cristão é uma celebração experimentando um pouquinho do reino de Deus, uma poderosa oportunidade na qual as pessoas presenciam a verdade de Jesus Cristo. Estamos entusiasmados por fazer parte do lançamento desse livro, enquanto trabalhamos para compartilhar cada livreto nos próximos meses com vocês. O Ashram Cristão foi inspirado por essa iniciativa e está trabalhando para criar um projeto similar no próximo ano aqui na América do Norte. Obrigado por me permitir participar do lançamento desse livro. Agradecemos a Deus e oramos a cada dia para que este projeto seja usado por Deus para transformar o Brasil e o mundo. Deus abençoe. Jesus é o Senhor. É com grande alegria que reparto o que foi para mim a experiência de compartilhar a visão, ampliar a visão que o livro de Stanley Jones, A Conversão, traz para a igreja, para o povo cristão em geral. E não somente isso, poder, juntamente com esta experiência que começou para mim na minha adolescência, tendo assim contato com os livros de Stanley Jones, com a história dele como pastor e missionário. Isso foi um dos motivos, impulsos que me tornaram um pastor também evangelista. E a nossa contribuição passou por mostrar que evangelismo, levar a mensagem do evangelho, é uma experiência diária. Isso que eu procuro traduzir nesse suplemento de contribuição a esse livro tão emblemático, tão importante na caminhada da igreja. Mas que na vida diária é também uma experiência de que nós alcançamos pessoas nas diversas situações da vida delas, Desde um momento de dor até mesmo num momento de alegria, nós podemos experimentar o cuidado de Deus e ajudá-las a perceber isto, Então, complemento também a percepção que tanto o livro nos passa, como a nossa caminhada como pastor, metodista, bispo na vida da igreja, é que o evangelismo, levar pessoas a conhecer Jesus, converter-se a Ele, inclui o discipulado, não é? Então, o discipulado é o coroar da experiência de levar pessoas a Cristo. Foi mais ou menos isto que nós queríamos transmitir ao escrever o texto que preparamos nesse relançamento das obras do Dr. Stanley Jones, especialmente o livro Conversão. E espero e creio que há de ser um instrumento para abençoar a igreja, abençoar muitas pessoas. Arrependimento, conversão do Evangelho a Stanley Jones, escrito pelo bispo Paulo Lockman, está fundamentado no livro Conversão de Stanley Jones, considerado o maior missionário do século XX pela revista Time e declarado pela Igreja Metodista em 1959 como missionário extraordinário. Bispo Paulo Lockman procura trazer para a atualidade o tema a necessidade de conversão e a natureza da conversão, fundamentada nos 2 primeiros capítulos do livro do Dr. Stanley Jones.
O bispo começa afirmando que a temática, a conversão nas Escrituras, é diversificada, mas permanente. Ilustra constantemente o coração desviado e corrupto do ser humano, mas mostra também a disposição de Deus de acolher e restaurar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aborda do Antigo ao Novo Testamento a temática conversão, indo fundo até o original grego e cita em diversos momentos experiências com pessoas que passaram pela conversão. Como grande evangelista que sempre foi, Bispo Paulo Lockman tem uma visão profunda da Bíblia sobre o tema e, com a sua visão pastoral, identifica os frutos das verdadeiras conversões. Destaco algumas afirmações importantes do bispo no texto que ele escreveu. Conversão a Cristo é experiência diária. Levar pessoas à conversão a Cristo é a principal e maior tarefa da igreja. Jesus é o maior tesouro da igreja. A conversão nos desafia a ser e fazer discípulos. Também em sua reflexão, bispo Paulo Lockman cita em diversos momentos John Wesley. Ele deixa uma pergunta a todos, leitores e leitoras: o que podemos fazer para acender a velha chama do Espírito e de paixão por almas, anunciando Jesus, nosso maior tesouro? Por toda essa reflexão, e em especial pelo que representa o bispo Lockman, é um privilégio e me sinto honrado de ter sido convidado para fazer o prefácio dos comentários do texto do bispo sobre o arrependimento e conversão de Stanley Jones. Com essa reflexão, o bispo procurou dar atualidade à obra do Dr. Stanley Jones e oferecer novos desafios à missão de levar pessoas à conversão a Cristo e o crescimento no discipulado cristão. Os leitores e leitoras podem ter a certeza de que terão crescimento espiritual e em conhecimento na leitura deste livro. Irão amadurecer com os ensinos e experiências do bispo Paulo Lockman. Olha, foi aos 14 anos de idade que eu li pela primeira vez, com consistência, sobre E. Stanley Jones, lendo o livro que contava a história de outro personagem, Martin Luther King. Nesse livro, o autor falava de que quando o evangelista Stanley Jones perguntou a Mahatma Gandhi por que ele não se tornava um cristão, Gandhi teria respondido: eu não rejeito a Cristo, eu gosto do seu Cristo, não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Do muito que li e ouvi de e em Stanley Jones, uma coisa fala muito forte no que tange ao meu envolvimento com a missão e a missiologia. Stanley Jones fala do perigo de se perder no caminho, quando usamos a igreja em suas meras institucionalidades, escolhas, práticas, conteúdos, julgamentos, estéticas, manias, em vez do reino de Deus como nosso ponto de partida. A cruz de Cristo como referência do testemunho sacrificial de todo aquele que crê, e o discipulado integral através do qual o mundo pode e deve ser transformado. A meu ver, no mundo de hoje, Stanley Jones nos alertaria sobre o perigo de tomarmos outro caminho que não seja o de Cristo, e Cristo tão somente, sem sequestros ideológicos e partidários, de nos convertermos não a Cristo e ao seu reino, mas às nossas próprias agendas, de termos como Senhor, como projetos institucionais, financeiros, megalomaníacos, e nos desviarmos do Cristo de todos os caminhos e, perdidos nos nossos próprios caminhos, passarmos a sinalizar somente a nós mesmos, não ao reino, não ao reino. Stanley Jones trouxe uma grande contribuição para a vida, reflexão e missão da Igreja Metodista. Não só da Igreja Metodista, como também da vida cristã, da fé cristã,
não só na Índia, Estados Unidos, mas aqui no Brasil. E Deus inspirou o bispo Adriel para essa relação com a Fundação Stanley Jones e republicar esse livro Conversão, fazendo com que 12 pequenos livros daqui surgissem. Eu pude entrar na parte da conversão do eu. O eu é o espaço onde mais o Espírito Santo necessita trabalhar. Vivemos num mundo egoísta, centrado nas pessoas, e é justamente no eu de cada um, de cada uma, que Deus necessita realizar a sua obra. É uma oportunidade que tive de ler, refletir, meditar e trazer algumas considerações. Esse fato acabou me levando a me autoavaliar e a me colocar permanentemente diante de Deus, nos múltiplos aspectos da minha vida, para que a graça de Cristo pudesse enriquecer a minha existência e os meus relacionamentos. Agradeço a apresentação, prefácio do Bispo Elisiário e oro a Deus para que muitas pessoas sejam beneficiadas com a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. A série será um grande desafio. E a Igreja Metodista, através da editora Angular, será beneficiada e terá, através do lançamento desses pequenos livros, uma abertura de um caminho para com cada pessoa, família e a igreja. Vamos levar avante, em cada igreja, na vida de cada pastor e pastora, vamos contribuir para essa ação renovadora e reavivadora de Deus na vida de nossa igreja. Muitos cristãos dos dias atuais ainda não ouviram falar a respeito de Dr. Stanley Jones. Ele vivera no século passado e deixara para nós um legado impressionante pelas suas obras, bem como ele impactara a sua geração. E vale a pena nós procurarmos novamente trazermos ao conhecimento da cristandade aquilo que ele, recebendo de Deus, compartilhou com a sua geração. Na sua obra Conversão, ele reserva um capítulo que diz respeito à importância da conversão do eu. E isso, em suma, significa de uma pessoa que era centralizada em si mesma e agora ela é centralizada em Deus. Quero citar aqui um exemplo citado por ele de uma senhora cujos pais eram evangélicos, missionários lá naquele país e que depois ela fora estudar nos Estados Unidos, mas a sua fé lá sofrera algum abalo. Após o término do seu curso, voltando ao seu país de origem, ela quis servir a Deus e continuou a fazê-lo. Porém, queria fama, queria prazeres, queria ter uma vida como de qualquer uma outra pessoa. E até que um dia, quando ela estava vivendo uma crise existencial, ela fora a uma igreja e ali Dr. Stanley Jones estava pregando aquela passagem que diz respeito a nós negarmos a nós mesmos, como Jesus disse, que aquele que nega-se a si mesmo, ele ganha a sua vida, mas aquele que faz a sua vontade, ele está perdendo a sua vida. E ela disse que depois de ouvir aquela mensagem de uma forma muito contundente, ela se rendeu ao senhorio de Cristo e a sua vida tomou outro rumo. Essa obra da qual nós estamos falando
ela tem um comentário do bispo Nelson Leite, que com muita graça e sabedoria, ele facilita a nossa compreensão. E eu espero que a igreja brasileira, ela seja impactada por esta obra que vai chegar às nossas mãos e nós poderemos nos deleitar nela. Eu nasci no ano em que Stanley Jones faleceu. E esse escritor tão importante para o metodismo mundial fez parte da minha vida desde a minha adolescência. Era referência na minha casa e inclusive motivo de muito orgulho da gente saber que uma pessoa metodista havia sido indicada para o Prêmio Nobel e era amiga de pessoas tão importantes no movimento mundial como Mahatma Gandhi. Eu conheci alguns livros do Stanley através das referências da minha casa, de pessoas da minha igreja, e o primeiro deles que eu me lembro é o Cristo de Todos os Caminhos, e eu acho que eu ainda não tinha nem maturidade teológica para entender a profundidade daquilo tudo. E sempre eu venho me encontrando com os textos do Stanley ao longo da minha caminhada, da minha jornada acadêmica. Mais recentemente, o que eu quero compartilhar com vocês foi a leitura do devocionário O Caminho, com vários textos dele. E dentre todos eles, o que mais tem me encantado são as referências à ceia do Senhor. Quando o Stanley trabalha a dimensão da ceia como o corpo de Cristo, um Cristo que oferece a si mesmo para ser partido, e depois ele traz esse desafio para a igreja, porque se a igreja é o corpo de Cristo, ela também deve se partir, e ela também deve se entregar, e ela também deve ser, nesse sentido, consumida pelo mundo, né? E alimentar o mundo, e se deixar consumir nessa tarefa missionária. Também acho muito engraçado, às vezes, algumas anedotas dele, né? E algumas maneiras dele escrever, e alguma coisa que ele fala sobre o evangelismo. Uma das histórias que aparece é que ele teria dito, alguns dias antes de morrer, que ele queria chegar no céu, ver Jesus, conhecer tudo, e depois de algum tempo ele gostaria que Deus o mandasse para algum planeta onde ninguém houvesse falado de Jesus, porque para ele o céu era muito bom, mas evangelizar era melhor. Que a gente possa ser enriquecido pela redescoberta de uma literatura tão rica, de uma teologia profunda, de um compromisso fundante com o ser humano e de uma fé que Stanley Jones tinha tão profunda de que todos os caminhos ao final levariam a Cristo, porque as religiões em sua versão última, em sua visão final e na plenitude de todas as coisas, acabaria por levar a Cristo, porque essa é a natureza reveladora de Deus, Jesus Cristo, esse que é o Cristo de todos os caminhos e um Cristo inescapável, um Cristo incontornável e que a gente vai chegar até Ele porque Ele é a máxima revelação de Deus e Deus deseja que todos conheçam a Cristo. Então ele me enriquece muito por esse seu profundo conhecimento, por essa sua visão apaixonante do evangelismo, por essa cultura toda que emana dele e por um profundo compromisso com as pessoas que ele sempre revelou em todos os seus escritos e que quando a gente lê a sua biografia a gente vê que combina muito bem. A experiência da conversão, deixar nossos próprios caminhos e voltar-nos para Deus, permitindo que todas as áreas das nossas vidas estejam debaixo do senhorio de Cristo, deve ser um desafio constante nas nossas vidas cristãs. Uma das áreas na qual somos desafiados a este processo e é trabalhada neste capítulo, nos desafia a conversão do nosso amor próprio. A importância dessa conversão é que sem ela, nossa vida cristã torna-se, na linguagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, como símbolo que retine, e todas as nossas ações, pó que se dissipará no dia final. O texto nos desafia a repensarmos com seriedade nossos relacionamentos, enquanto clamamos a Deus que converta nosso coração para nos comprometermos a amar uns aos outros como temos sido amados por Deus, em aceitação, doação, perdão
e manifestação de graça. Só a experiência da conversão, que nos leva à centralidade da cruz, pode nos capacitar a enxergar os muitos obstáculos a esta forma de amor, na mesma medida que nos desafia a transpô-los. Corajosamente, quando fazemos isso, passamos a experimentar maravilhosos frutos que o amor genuíno produz. Que ao saborearmos esse texto, o Espírito Santo de Deus, deste Deus que é amor em essência e prática, nos capacite, encoraje e conduza a experiência da conversão do nosso amor. Orando neste sentido, este texto foi produzido. É uma alegria participar neste projeto com todos e todas que amam o legado do Dr. Stanley Jones e que foram impactados e impactadas ao longo desses anos. Ele demonstrou extraordinária sensibilidade em relação aos valores e anseios do povo com o qual trabalhou e principalmente através de suas obras. Jesus é Senhor, o Cristo de todos os caminhos, Cristo e o sofrimento humano, o caminho, a resposta divina e conversão, que temos a alegria de participar nesse tempo. Sou grata a Deus e ao convite recebido da Angular Editora para escrever o prefácio da amiga Ângela Pierangeli, onde o cuidado e o respeito pela vida foram estimulados no processo individual da conversão do amor próprio. Que Deus abençoe a Angular Editora, a Fundação Stanley Jones e todos e todas envolvidos nesse sonho da publicação da coleção Conversão. Que através desses 2 volumes iniciais, muitas vidas possam ser transformadas, porque estamos inseridos e inseridas no meio de uma sociedade que precisa de transformação. Temos vivido e entendido que não podemos nos conformar com este século, mas transformá-lo. Compreendo que esta transformação começa no coração de cada um, de cada uma de nós. Começa com o processo da conversão. Minha oração é para que continuemos a servir de referência e testemunho do Evangelho de Jesus nos dias atuais. Ao nosso redor, haverá sempre alguém precisando ouvir a mensagem da esperança do Evangelho. O missionário metodista Stanley Jones foi uma das figuras mais marcantes de toda a história da igreja. Ele serviu como missionário na Índia por 50 anos, atuou também como missionário na China. Ele teve uma atuação para lá de relevante como promotor da paz, de reconciliação entre as nações, chegou a ser cotado várias vezes para receber o Prêmio Nobel da Paz, foi amigo do Gandhi, pregou mais de 60 mil sermões, escreveu 28 livros. Já na adolescência comecei a ler os livros de Stanley Jones, entre eles O Caminho, Jesus Cristo é o Senhor e também Cristo e o Sofrimento Humano. Ele foi um excelente teólogo, um homem piedoso que fala com propriedade a respeito do sofrimento humano e de como superar os limites, os desafios, com muita fé em Cristo Jesus. Vale muito a pena conhecer mais da vida e dos escritos desse homem de Deus. Para a Angular Editora, é muito importante esse momento de lançamento sobre a série Conversão. Trata de um momento muito especial, juntamente com a Fundação Stanley Jones, que através da série Conversão traz a importância de viver o testemunho de Jesus no ambiente cultural, mas também o Evangelho de Jesus que chega a todos e todas, tendo como fundamento a importância da conversão, da natureza da conversão.
O legado de Dr. Stanley Jones é ampliado nesse momento com esses 2 volumes, que trata de um momento relevante e de resgate para discutir a temática da conversão, ampliando com vozes wesleyanas em destaque para esses 2 volumes iniciais, que contam com o apoio do bispo Paulo Lockman e também do bispo Nelson Luiz Campos e a pastora Ângela Maria Pierangeli. Nós não podemos esquecer também de agradecer pessoas que fazem parte desse processo, como o bispo Adriel de Souza Maia, o bispo Elisiário Alves dos Santos, Rosane S. Oliveira e também o pastor Odilon Massalar Chaves. Dr. Stanley Jones deixou um legado que marcou a muitos líderes e ainda hoje traz reflexões para as novas gerações de líderes, leigos e leigas. Como disse, um resgate ampliado com pensamentos de ilustres autores. Mas não para aí, porque essa série continua sendo escrita novos volumes. E nessa continuidade, nós já temos escritos que estão chegando de líderes que, através de suas reflexões, trazem um novo direcionamento. E podemos contar com a bispa Ideide Torres, bispo Wildo Melo, o major Amaro Wilson Souza, entre outros 20 autores. Como você pode adquirir esse material? Através dos canais da Angular Editora. Pelo site www.angulareditora.com.br, e nesse site existe um web chat que você pode conversar com o atendimento, a central de atendimento, através do número 11 2813 8605 ou através do WhatsApp, que é 98335 9042, ou através do e-mail relacionamento@angulareditora.com.br. Sem dúvida, o legado do Dr. Stanley Jones, junto com a Angular Editora, a Igreja Metodista, Fundação Stanley Jones, estão trazendo uma palavra e um refrigério através desta série Conversão. Que você possa ser muito abençoado, e nós contamos com o teu apoio, e logo mais teremos novidades de novos volumes desta série. Deus te abençoe. Coleção Conversão. Os 2 primeiros volumes da série, Luzes para Caminhar com Cristo e Encontro com o Eu e com o Amor Próprio, já estão disponíveis. Não perca o lançamento dos próximos volumes da série, que trazem comentários da importante obra do missionário Stanley Jones. A série completa contempla mais de 20 autores que partilham reflexões e testemunhos de quem teve a caminhada cristã influenciada pelo autor. Inscreva-se em nosso site e viva esse grande lançamento literário cristão conosco. Acesse angulareditora.com.br, clique no banner e saiba mais.